dia! Tudo bem com vocês? Chegamos a mais um domingo, mais um dia de aula no nosso cultinho tão esperado, né? Dos nossos encontros. Como vocês passaram a semana? Passaram bem? Ai, que dia gostoso que tá hoje. Antes da gente começar, vamos orar? Então fecha os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida de cada criança, Senhor. As nossas vidas diante de Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção. Guarda-nos, Senhor, nos dê um dia maravilhoso, nos dê uma aula, Pai, repleta da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém? E é isso aí, criançada. Chegamos a mais um momento, que é o quê? O momento de nós ofertarmos ao Senhor. Então, separa aí o seu dízimo, a sua oferta e vamos entregar o nosso melhor. Continuar entregando o nosso melhor a Ele, né? Só que agora com as nossas finanças, tá bom? Quando você separa, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela vida de cada criança, de cada família, Senhor. Nós queremos colocar nesse momento, Senhor, nossas finanças diante do Senhor, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor continue sendo o nosso Deus, nosso mantenedor, aquele que cuida, Senhor, que administra, Senhor, a nossa área financeira também. No nome de Jesus. Amém. Amém. Grande barulhada na Torre de Babel, grande barulhada na Torre de Babel. Um dia tentaram construir uma torre bem alta, mas algo muito interessante aconteceu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel, grande barulhada na Torre de Babel. Aí, um tentava conversar com o outro e nada estava certo. A Torre de Babel parou por ali mesmo. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel, grande barulhada na Torre de Babel. Pra gente entender o que aconteceu lá, nós vamos cantar essa frase de novo com a letra A e depois com as outras letras. Você canta comigo? Grande baralhada na Tarra da Babal, grande baralhada na Tarra da Babal. Com E, grande berelhede, nete de bebeu, grande berelhede, nete de bebeu. Com I, grande birilide, niti de bibiu, grande birilide, niti de bibiu. Com O, grondo borolhodo, no torro do bobão, grondo borolhodo, no torro do bobão. Com U, grundo burulhudo, no turro do bubu, grundo burulhudo, no turro do bubu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje a nossa história vai falar sobre a Torre de Babel, o princípio dos babilônicos. A história é contada a partir da família de Noé. Vocês se lembram que Noé construiu a arca, ele foi obediente a Deus, Deus falou com Noé, deu todas as instruções. Noé ficou durante 40 dias e 40 noites
dentro da arca e ficou aquela chuvarada sobre a terra e inundou tudo. E depois que acabou toda a chuva, Deus disse o seguinte para Noé. Vamos lá. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E nessa ocasião, Deus faz uma aliança com Noé. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. E os filhos de Noé se chamavam Sem, Cam e Jafé. E da família de Cam, eles saíram também para povoar a terra. Mas eles chegaram num lugar, numa planície muito bonita, com muita provisão, que eles conseguiriam tirar de lá todo o alimento. E essa planície era na terra de Sinar. E até, eu vou contar para vocês que de Cam teve um descendente que ele se chamava Nimrod. E Nimrod foi um homem valente, um homem caçador. A Bíblia fala que ele foi um homem valente e caçador diante do Senhor. Sabe o que isso significa? Que ele foi um homem que conquistava muitas coisas, mas ele conquistava através da força. Jesus não nos dá esse exemplo de conquistar através da força. E os descendentes de Noé, através de Cam, eles começaram a povoar a terra, né? Os outros filhos também. Mas quando eles viram um lugar onde eles estavam, que era uma terra boa, eles pensaram assim: o quê? Eu não vou sair daqui não. Eu vou ficar aqui. E aí, se a gente lembrar o que Deus disse para Noé, que era para eles crescerem, multiplicar e povoar a terra, não tem um dedinho de desobediência nisso? Porque se é para povoar a terra e multiplicar, a gente não pode ficar paradinho só num lugar, né? A terra é grande demais. Eu gostaria que vocês pensassem qual país vocês querem ir, vocês querem conhecer, qual cidade vocês têm vontade de conhecer. O planeta ele é muito grande. Imagina se não tivesse sido povoada a Terra, o que seria de nós aqui no Brasil? Porque tudo isso aconteceu lá do outro lado do mundo. E Deus sabia que nós viveríamos numa terra boa, fértil, uma terra linda, como é a nossa. Então, continuando a nossa história. Lá no capítulo 10 de Gênesis, fala sobre essa intenção. Em todo o mundo, as pessoas na época se serviam de uma mesma língua, porque eles saíram da mesma família, que era a família de Noé. E tinham uma mesma forma de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e combinaram uns com os outros. Vamos, façamos tijolos e vamos cozinhá-los no fogo. Por que isso? Porque quando cozinha o tijolo no fogo, ele fica resistente para fazer casas para durar bastante tempo, igual a nossa casa, onde a gente mora. O tijolo ele é cozido no fogo para ele ficar resistente e a casa não desmoronar. E decidiram mais. Vamos construir uma cidade, uma torre cujo ápice penetre nos céus. Desta forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Lembra que eu disse para vocês que Deus tinha dado uma ordem para Noé e ele tinha feito uma aliança que jamais ele destruiria a terra com o dilúvio?
E aqui, por que será que eles queriam construir uma torre, hein? Será que o medo deles era que Deus mandasse o dilúvio de novo e eles afogassem? Eles tiveram medo de se afogar? Mas o nosso Deus não mente, né? Olha aí uma mentira plantada no coração deles. Então eles foram desobedientes e ainda aceitaram uma mentira, aceitaram o que Deus não falou. Precisamos tomar cuidado com isso, hein? E o Senhor desceu para observar o que estava acontecendo. Vocês acham que Deus é bobo? Deus lá do céu, ele observava tudo, mas ele falou, vou lá mais de perto. E Deus disse assim, eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Deus conhece a criação. Deus conhece a nossa capacidade de construção, de organização. Mas Deus sabe que quando isso é usado para o mal, isso pode trazer grandes males. E ali a humanidade estava recomeçando com a família de Noé. E Deus não queria que o homem se orgulhasse novamente, o homem agisse pelas próprias forças. Deus queria continuar o relacionamento dele com o homem. E ali os homens queriam construir para serem independentes de Deus. Mas esse não era o plano de Deus. Deus confundiu ali as línguas por um ato de amor à humanidade. Não foi para que o homem não fosse grande, porque nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa foi a maneira que o Senhor espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Meus queridos, a Babilônia, ela foi um lugar de desobediência para Deus, a Deus. E a gente vê que essa raiz de desobediência, apesar de Deus ter posto ali um basta, ela se dispersou pela terra. E isso foi lá no comecinho, pouquinho depois de Deus ter gerado a humanidade, quando Deus quis reconstruir a terra através de Noé. Isso começou lá em Noé. E essa raiz, ela está em nós até nos dias de hoje. E ela só acabará com a volta de Jesus. Por isso, precisamos vigiar, estar atentos, porque existe no nosso meio, existe no sistema em que a gente vive no mundo, essa raiz de desobediência, essa raiz do homem querer ser grande e se elevar até os céus e querer não depender de Deus. Mas nós precisamos nos proteger o nosso coração, continuar aprendendo da palavra, conhecendo as promessas de Deus e a proteção dele para nós, para que nós possamos viver o melhor que Deus tem para nós. Porque um dia a Babilônia vai cair. Um dia Babel caiu e o sistema babilônico do mundo vai cair. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus vai permanecer. Um beijo! Tchau! Então é isso, criançada. Chegamos ao final de mais uma aula, mais um encontro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, né? Esse tempinho que a gente passa junto, mesmo que online, pelo YouTube, que vocês tenham tido um proveito dessa aulinha, tá? Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana e até domingo que vem. Tchau, tchau!